Então, pessoal, vamos continuar aqui sobre o próximo assunto da disciplina de acionamentos controlados, é o I-24 dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia de Controle e Automação da Unifei do campus de Itabira, né? Dentro do tópico de controles de motores de corrente contínua, a gente começa pela dinâmica, né, pelas equações dinâmicas, né? Então, num vídeo anterior, né, eu tirei algumas da dinâmica e pretendo continuar com essa análise, né? Então, uma rápida, aqui, né, baixando aqui o quadro, uma rápida coisa que foi feita. Eu não vou colocar aqui as equações, né? As equações foram, na verdade, transcritas aqui para esse diagrama em blocos, né? Então, aqui em blocos, né, área aberta do motor de corrente contínua. Então aqui eu tenho a tensão da armadura em verde, em azul, né, eu vou ter a equação da carga, né, se relacionam, né, por duas, perdão, desculpa pessoal, por essas constantes CAFI, onde o conjugado imposto, né, pelo motor é igual a CAFI vezes IA, né, e a força contra a eletromotriz, né, imposta na armadura é igual à velocidade ômega, aqui em radianos por segundo, vezes essa mesma constante. Do diagrama de blocos, a gente tirou a função transferência. E ela fica, essa função transferência ficou da seguinte forma. Ômega sobre VA é igual a 1 sobre tau E vezes tau EME vezes 1 sobre CAFI. Tudo isso dividido por S ao quadrado mais 1 sobre tau E vezes S mais 1 sobre tau E vezes tau EM. O que é o tau E? Ele é a razão entre a indutância da armadura e a resistência da armadura. É chamada de constante de tempo elétrica. E o tau EM é a constante de tempo eletromecânica, né? E ela é o produto entre o momento de inércia vezes a resistência da armadura dividido pelo CAFI ao quadrado, né? Para chegar nessas expressões, a gente, vou até fazer aqui, né, com preto, a gente desprezou o atrito. Então, isso vai ser comum, né? Nas próximas máquinas que a gente vai ver. Dependendo do sistema, se ele for um sistema muito abrasivo, tal, a gente considera o atrito. Caso contrário, o maior esforço da máquina vai ser realmente para acelerar a máquina e vencer o conjugado da carga, né? Então, vamos continuar, né, a partir do que foi apresentado. Eu quero focar, né, bastante aqui, ó. Vou até circular aqui, né? Vou focar primeiramente aqui, ó, no denominador dessa função de transferência, ou seja, eu irei retirar os polos dessa função de transferência. Então, eu vou reescrever aqui, né? S é o 4 mais o tal é S 1 dividido pelo tal é vezes o tal é I. Bom, no segundo grau, então, eu tenho dois polos. Então, eu tenho um polo 1. Opa. Né? Então, 1, 2 é o quê? Ele vai ser menos 1 sobre TE, mais ou menos, né? Então, vamos lá. Tal é, né? Eu estou falando de tal é. Oh, meu Deus. 1 sobre tal é ao quadrado, menos 4 vezes 1 sobre tal é, vezes tal é m. Tudo isso dividido, né? 2 mais ou menos, desculpa, que é elevado a meio, né, quadrado. Então, né,
Menos B mais ou menos a raiz de delta, delta B2 menos 4AC, por 2A, né? O A é 1, então dividido por 2. Então, né, esses polos, como que eles vão ser? Né? Então, polo 1 e 2. Eu vou separar esses dois termos. Então, eu vou ter menos 1 dividido por 2 tal é, mais ou menos 1 sobre tal é ao quadrado, menos 4 vezes 1 dividido pelo tal é, vezes o EM. É isso tudo elevado ao quadrado. Ok? Eu vou continuar manipulando, né, isso daqui. Perdão, né? Eu botei o 2 aqui dividindo, né? Tem que colocar também o 2 dividido. Né? Então, vamos lá. Polos 1 e 2 é igual a menos 1 sobre 2 tal é mais ou menos. Aqui, ó, dentro do delta, eu vou colocar o termo 1 dividido por tal é ao quadrado em evidência e vou tirá-lo aqui do quadrado aqui. Ao colocar esse termo em evidência, né, vai vir para fora só como 1 sobre tal é, né, vezes o 2 aqui. E agora eu vou ter a raiz. Aqui vai ficar 1. E quando eu colocar 1 sobre tal é ao quadrado na evidência, eu vou ficar com menos 4 vezes tal é dividido por tal é m. Isso tudo, né, é dentro de uma raiz quadrada. Então, a raiz disso daqui. Daqui a gente já consegue tirar uma primeira, né? Qual é a conclusão? Bom, a gente sabe, né, que se um polo ele tem parte, ele for positivo, né, parte real positiva, né, para ser mais exato, ele é um polo instável. Só que, olha só, se a gente olhar aqui, né, o máximo que pode acontecer, né, essa raiz quadrada, né, se esse termo aqui, acho que eu fiz aqui um termo errado, vamos colocar aqui, né, se esse termo aqui for maior do que 1, né, então todo termo aqui dentro, né, da minha raiz, ele é negativo. Então eu vou ter um polo complexo. E, portanto, a minha parte A vai ser essa. Então vai ser um sistema estável, mesmo com complexo conjugado, sistema estável. Se, né, essa razão, 4 vezes tal é dividido pelo tal é m, for menor do que 1, a raiz vai ter um número, né, que vai ser menor, né, vai ser um número real, né, mas vai ser um número que vai ser menor do que 1, e, portanto, o resultado dessa raiz quadrada vai ser menor do que 1. Então, eu vou ter dois polos, só que quando eu fizer esse polo, a quantidade que vai estar aqui, né, para esse caso, que eu tenho dois números reais aqui, né, dessa raiz, esse número aqui vai ser menor do que 1 e, portanto, essa quantidade aqui sempre vai ser menor do que essa quantidade aqui. Ou seja, eu vou continuar tendo um polo negativo, com parte real negativa. Então, a primeira conclusão que a gente vai escrever aqui é a máquina de corrente contínua sempre estável em malha AB. Né? Ainda bem, né? A gente tem um sistema físico que é estável. Né? A máquina é uma coisa do outro mundo. Né? Então, vamos continuar analisando, né, isso daqui. Então, independente do que os meus polos, eles sempre vão ter, né, parte negativa. Quais, então, a parte real sempre é negativa,
Eles podem ser dois polos reais ou um polo dois polos complexos conjugados. Qual que é a condição para eu ter polos complexos conjugados? Então vamos escrever aqui de preto. Bom, para eu ter polos complexos conjugados, essa raiz aqui, né, de 4 vezes a constante de tempo elétrico dividido pela constante de tempo eletromecânica, que tem que ser maior do que 1. Então eu tenho que 4 tal E dividido por tal EM tem que ser maior do que 1. E, portanto, né, eu vou ter o seguinte, que tal E precisa ser maior 1/4 de tal. Desculpa, pessoal, a pausa, mas vamos lá, vamos resumir aqui. Então, essa é a condição que eu ter, né, que são complexos conjugados. Isso quer dizer, bom, tal é igual a LA sobre RA. E tal M é igual a J vezes RA dividido por Κφ ao quadrado. O que acontece? Né? Vamos pensar agora em termos das máquinas. Né? O que acontece quando a partir das potências das máquinas? Né? Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho uma máquina de grande potência, motor de grande potência. Então, é um motor que vai tocar uma grande carga, motor que vai estar submetido, né, a uma grande quantidade de corrente. Né? O que acontece? Né? Para fazer todo esse projeto, né, da máquina, né, bom, em geral, a potência, né, da máquina vai crescer com o volume dela. Né? Então, você tem ali uma relação entre potência da máquina e o volume que ela ocupa. Só que a capacidade de você de calor, ou seja, de você a máquina, ela cresce com a área em contato com a superfície. Então, de maneira geral, à medida que vocês vão crescendo a potência da máquina, você começa a ter um grande problema de resfriamento. Então, o que acontece? De maneira geral, à medida, né, que as máquinas vão crescendo, o RA, ele, vou até fazer aqui com uma outra, ele diminui bastante. Ele diminui. Vermelho. Vou fazer aqui, né? Uma caneta vermelha. O RA, ele diminui. O que causa a diminuição do RA? Causa, então, um aumento na constante de tempo elétrica. Né? Então, os motores, né, de grande porte, de maneira geral, né, os transitórios neles são mais, né? Apesar, né, de eu crescer também, né, o momento de inércia, né? A minha máquina está crescendo, o volume dela está aumentando, né? Mas de maneira geral, tá? É que a constante de tempo eletromecânica é mais difícil. Mas às vezes ela aumenta, não vou aqui uma certeza não. Mas o que acontece? Tem uma certa relação de equilíbrio. Um cresce, o outro um diminui, o outro cresce, mas a constante de tempo é
ela só está crescendo. Então, eu vou colocar aqui, tá? Isso pode ser problemático, mas os motores de corrente contínua de grande potência, eles possuem uma característica oscilatória, né? Possuem, então, uma característica oscilatória. Então, os motores de grande porte, de maneira geral, eles têm esses polos complexos conjugados com motores de menor porte, possuem, de maneira geral, polos reais. Isso é um pouco problemático no sentido de que, né, a gente está falando, né, do controle, em muitos dos casos, né, nós não queremos, não é todos os casos, tá? Então, vou frisar aqui. A gente não quer um sinal, um controle que tenha uma característica pouco amortecida. A gente quer um controle, de maneira geral, né, ele chegue em sua referência de maneira assintótica, por N motivos, né? Então, a gente pensa num braço robótico, né? Ele tem que chegar a posição e colocar, né, ou escrever alguma coisa, dar um pingo de solda numa placa que seja. Ele não pode passar da placa, não pode furar a placa, então ele tem que chegar assintoticamente e fazer executar a sua ação. Então, tem relacionamentos que essa característica oscilatória ela é complicada, né? A gente precisa de um sistema de controle e tente resolver isso, né? Então, isso aí seria mais ou menos a motivação, né, dos nossos estudos assim, para falar da forma com que a gente vai fazer o controle. Eu vou continuar aqui, né, e terminar a aula de hoje para dar uma noção do que vai ser os próximos estudos que a gente vai entrar de vez na malha de controle. Que é o seguinte, vamos imaginar, né, o que eu quero fazer é um controle de velocidade. Então, eu vou desenhar aqui rapidinho o que seria uma malha de velocidade. Então, eu vou ter aqui o ômega asterisco, menos o ômega, tá? Vou passar aqui pelo controlador de velocidade, né? E vou colocar aqui, né, a minha fonte de malha aberta, né? Eu vou colocar dessa forma, tá? Esse GMA, ele é basicamente, tá, pessoal? Isso que a gente tirou aqui em cima, tá? Função transferência aqui, né? Aqui é aquele GMA GS, tá? Opa, vamos voltar aqui, tá? Depois eu tenho que passar, inclusive, para vocês todos esses quadros. Bom, aqui, né, vai gerar uma tensão de referência, e aí o bloco de potência, que é o que vai pegar esse comando e vai realmente fazer, né? E aqui eu vou ter minha realimentação, tá? Bom, enfim, a eletrônica de potência está mais interna, a gente vai voltar a fazer aquelas considerações de C1, de maneira que a gente vai sempre colocar a malha mais externa da década atrás, por aí vai. Então, a ideia aqui é achar um controlador mais simples, mais básico, para fazer esse controle aqui de velocidade. Então, o mais simples aqui que a gente pode pensar
é apenas um ganho proporcional. Então, quando eu tirar essa função de transferência, né, ômega dividido por ômega asterisco, o que eu vou ter? Eu vou ter a malha direta, vai ser o meu Kp vezes a minha função de malha aberta, dividido por 1 meu Kp vezes a minha função de malha aberta. O que isso daqui vai dar? Né? Então, isso aqui vai ser o Kp vezes, aí vai entrar toda aquela função de malha aberta. 1 sobre TE, TEM, vezes 1 sobre Kφ. Isso dividido por S ao quadrado, mais 1 sobre TE, S, mais 1 sobre tal EM, vezes tal E. Tudo isso dividido por 1 mais tudo isso aqui que eu coloquei aqui em cima. Vezes 1 sobre tal E, tal EM, vezes 1 sobre Kφ, dividido. Está chegando aqui no final da mesa, vai ficando mais difícil de escrever, eu vou me ajudar aqui. S ao quadrado, mais 1 sobre tal E, S sobre tal EM, vezes tal E, né? Então eu tenho que resolver isso daqui, né? Bom, a gente já está começando a resolver bastante dessa função de transferência, mas basicamente o que eu vou passar isso daqui para cá, multiplicando, vai ficar tudo sobre o mesmo denominador e eu vou cancelar os dois denominadores. Então, no final a minha função de transferência vai ser, né, Kp ômega, né, dividido por tal E vezes tal EM vezes Kφ, tudo isso dividido por S ao quadrado, mais 1 sobre tal E, S, mais, e aí aqui eu vou ter 1 dividido por tal E, desculpa, tal EM, mais Kp ômega, dividido por tal E, tal E. Então, vamos lá. Vamos fazer a mesma análise que a gente costumava fazer, né? Que a gente fez com a malha de posição e a malha de velocidade por controle de movimento. Vamos calcular os polos dessa função de transferência. Então, os 1 e 2 aqui, né, vão ser menos 1 sobre tal E, mais ou menos 1 sobre tal E ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes, bom, meu C agora mudou, né? Então eu vou colocar 1 dividido por tal E vezes tal E em evidência e vou ter aqui mais Kp ômega dividido por Kφ. Então eu vou ter essa função aqui, tudo isso dividido por 2. Né? Bom, o que mudou daqui para a malha aberta? Mudou agora, né, que na malha aberta eu tinha 1, né, eu tinha só dividido por tal é M, né, tal é M, e agora eu vou ter isso daqui, ó. Então, de cara, eu já posso falar o seguinte, esse número aqui, como um todo,
ele está maior do que no caso de malha aberta. Porque no caso de malha aberta era 1, né? Como se esse termo aqui fosse 0. Bom, se eu colocar um controlador igual a 0, eu não estou fazendo. Se eu colocar um controlador negativo, eu não vou estar executando a minha função, né? Porque à medida que eu quero aumentar a velocidade, né, da minha máquina, então quero que minha máquina gire mais rápido, né? Eu preciso aumentar a tensão de armadura, né? Então, imagina que se eu coloco aqui um ganho negativo. Se eu colocar aqui um ganho negativo, menos ômega, por exemplo, ele vai ter um erro aqui, né? Vai passar por um ganho negativo e aqui eu vou ter uma tensão negativa, ou seja, eu vou começar a baixar, né, a minha tensão. Eu não vou conseguir acelerar, esse erro só vai crescer, crescer, crescer. Então, KP não pode ser negativo. Então, a primeira conclusão que eu tiro daqui é o seguinte, que se analisar essa forma que eu propus aqui para vocês, tá? Então, vou desenhar circular aqui de vermelho, né? Então, eu peguei, tirei a função de malha aberta e realimentei. Se eu fizer essa forma aqui de controle, eu estou tornando o meu sistema, né? Estou tornando o meu sistema mais próximo da oscilação. Veja bem, limite aqui que talvez ele possa até, né? Desculpa, apesar de tudo, ele vai continuar um sistema estável, né? A parte real ainda estou aproximando aqui, né? De um sistema com polos complexos conjugados, mas a parte real ainda continua ali negativa, né? Mas eu estou chegando na estabilidade, uma situação que muitas vezes eu não quero, ou que é impeditivo de funcionamento. Além do mais, né, lá nos inícios, né, dos nossos estudos de controle, né, que se eu quisesse, né, que se um sistema para funcionar, quanto maior fosse o ganho, né, menor seria o erro em estado estacionário. A gente viu que a gente não pode colocar esse ganho infinito por limitações físicas, por limites de estabilidade. Então, apesar de tudo, KP pode ser grande para diminuir o erro, mas quanto maior ele, mais oscilatório vai ser o meu sistema. E aí eu fico agora numa sinuca, né? Eu precisava resolver o problema da oscilação da máquina com controle, mas realizar o controle está deixando o meu sistema ainda mais oscilatório. O que eu faço? Bom, só está ficando mais oscilatório porque a gente realizou o controle daquela maneira. Existe forma de realizar o controle mais inteligente, que é o que a gente vai trabalhar, que é de fazer o controle diretamente de velocidade, eu vou trabalhar com duas malhas de controle. Então, né, né, vai ser trabalhar com duas malhas de controle, né? Uma de velocidade, né? Deixa eu ver aqui, uma de velocidade, que a gente é o que a gente quer controlar, verdade, e uma de corrente. E usar a malha de corrente, se a gente parar para pensar com o que a gente já viu do movimento, é algo que faz bastante sentido, né? Lembra, né, no controle de movimento, vou até desenhar aqui só uma parte do diagrama de blocos, né? Então a gente tinha aqui, começava aqui com a malha de velocidade, né? Tinha uma referência de velocidade, mas aí passava aqui pelo controlador da velocidade. E aqui, né, a gente tinha o seguinte, a gente tinha um comando de conjugado. E aí esse comando de conjugado passava pelo meu acionamento e realmente virava um conjugado, uma força para realizar
o movimento. Ora, bolas. Então, seria, né, muito prudente no controle da máquina contínua, a minha malha de velocidade continuasse a calcular o conjugado necessário para, né, esse movimento. E a gente sabe, né, que conjugado e corrente são a mesma coisa, a menos da constante Κ. Então, o que a gente vai fazer é, né, pegar esse bloco e agora esse G de A ele vai ter mais coisa. Ele vai ter as equações do motor, né, as equações elétricas, né, elétricas do motor e uma malha de corrente, que no frigir dos ovos é uma malha de conjugado. E é, na verdade, né, o cerne dos acionamentos modernos. Então, a gente vai resolver esse problema fazendo, né, o controle de corrente. Como a gente vai abordar em um outro vídeo, no próximo vídeo, momento mais oportuno. Tá? Eu queria falar disso. Eu terminei então a parte dinâmica, máquina, né? Vou entrar agora na parte do controle per se, né? Aqui nessa vídeo, né? Eu até falei mais até do que eu pedi para vocês estudarem na segunda semana aí, né? No nosso regime de tratamento. Então, o vídeo ficou grande, mas eu consegui falar tudo que eu queria. E depois, né, a gente vai, à medida que for passando o tempo, a gente vai evoluindo aqui e vai, no próximo vídeo, vai fazer o controle da máquina, né? Então, é isso, pessoal. Obrigado, né, a quem está vendo esse vídeo. E que qualquer dúvida, por favor, pode mandar um e-mail que eu tentarei responder o mais rápido possível. Obrigado a todos.